Então, graça e paz, aqui é o podcast PIB Rio de Deus, o podcast da sua igreja oficial. E hoje nós estamos aqui com o Renan, pastor da igreja auxiliar. E o tema de hoje é Deus está no controle. Nós vamos falar sobre esse tema, tendo em vista o contexto que nós estamos vivendo de pandemia. E aí, uma primeira questão que a gente pode falar sobre esse assunto, já iniciando aí o nosso diálogo, é como que a gente pode relacionar a ideia de que Deus está no controle com aquilo que nós sabemos e conhecemos a respeito da doutrina da providência e da soberania de Deus, e como aplicar isso na vida diária, né, na nossa realidade e na realidade da comunidade. Fala, Cleiton, graça e paz a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Vamos aí fazer alguns testes aí, alguns podcasts, né? Que nada mais é do que um rádio, né? Para quem não está muito acostumado com o termo, né? Então, extremamente necessário falar sobre isso, porque a gente escuta muito por aí no dito popular de que não foi Deus que enviou o vírus, que não é a vontade de Deus e tudo mais, e a gente acaba, assim, ficando um pouco perdido, né, Cleiton, em relação a isso. Certo. Por quê? Por causa de alguns fatores. Primeiro, a gente tem uma maneira de enxergar Deus segundo os nossos pensamentos, e, por Sim. consequência, do mesmo modo, a gente também enxerga o mundo de acordo com os nossos pensamentos e não com a ótica da Escritura, né? Então, a gente tem que enxergar tudo isso que acontece ao nosso redor com a ótica da palavra de Deus, né? E nós entendemos e cremos, como você bem falou, que dentro da soberania divina, Deus está no controle de todas as coisas, né? E isso Ok. que conforta o nosso coração. E existe uma palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, que fala assim: Senhor, até nos teus juízos nós esperamos. Então, se Deus está se utilizando desse vírus, dessa pandemia, que a gente sabe que é difícil, doloroso, para de alguma forma executar juízo e justiça na terra para que os homens se arrependam, nós não temos dúvida de que Deus está no controle de todas as coisas. Com certeza. Eu estava lembrando agora, há muitos anos atrás, eu estava materiais sobre Agostinho, e tem um sermão dele que foi realizado no período da queda do Império Romano. Certo? E o questionamento de muitos cristãos era justamente esse: como no período de guerra e de queda, onde muitas crianças acabavam morrendo, e muitos cristãos, ao mesmo tempo, morriam vítimas do mesmo sofrimento do que os ímpios, como poderia conciliar, né, uma situação dessa, de um justo numa cidade como Roma, Sim. sofrendo as mesmas calamidades dos ímpios, né, que viviam uma vida promíscua e tudo mais. E a Sem saber de Deus. resposta e a resposta simples que Agostinho dá a essa questão, né? Eu não diria uma resposta simples, mas uma resposta escriturística, é que ele faz a seguinte metáfora, né? O mesmo fogo que purifica o ouro é o mesmo que queima a palha. Então ele Uhum. entende que, se tratando de Roma, em relação aos justos, a fé ela foi purificada, aperfeiçoada e testada. No caso dos ímpios, foi o juízo de Deus sobre eles, né? Sim. E como se tratou de uma calamidade mesmo, de uma guerra, de algo trágico, foi essa a aplicação que Agostinho fez na sua época. Eu acredito que, de alguma forma, cabe aqui também, né? Muitos, Sim. quando vão averiguar a questão da doutrina da soberania de Deus, muitas vezes, aparentemente, as pessoas elas encontram um conflito, né? Que muitos teólogos até chamam de teodiceia, né? Que é aquele Uhum. conflito que diz o seguinte, né? Como Deus pode ser soberano e bom ao mesmo tempo, né? Queria que você comentasse algo em cima disso.
Perfeito. Bom, primeiro, assim, mediante tudo isso que você falou, né, de Agostinho, a queda de Roma e tudo mais, a gente pode também extrair uma lição quando ele fala aí dos ímpios, né, que a gente, muitas vezes, quando morre uma pessoa, principalmente uma pessoa não cristã, que é ímpia, que fala de Deus e tudo mais, mas assim, não confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a gente imediatamente quer colocar ele no céu ou quer levar ele direto para o inferno, né? Boa, Então, boa isso, isso, colocação. isso não cabe a nós, né? A gente precisa, assim, se lamentar por cada perda humana, são vidas, são homens, seres humanos criados à imagem de Deus, porém caídos, contaminados pelo pecado. E há uma distinção, sim, muito óbvia, entre justos e ímpios, né? E assim, eu não gostaria de ver um final de um ímpio após a sua morte, como será a sua vida diante de Deus. Eu creio que vai ser muito difícil. Mas também não Sim, está para nós, né, colocarmos a pessoa no céu, no inferno, simplesmente porque fala de Deus, ou o contrário, quando zomba de Deus, né? Então, a gente tem que entender que o mundo em que nós vivemos é um mundo quebrado, é um mundo que está sob domínio do pecado, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz Romanos, mas Deus ele permanece o mesmo e ele tem um plano onde ele está se utilizando deste período aqui, salvando pessoas, e ele vai executar a redenção final, né? Então Deus continua o mesmo, este é o nosso conforto, conforme diz a palavra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a bondade e a soberania de Deus, elas estão aí, ditas em sua palavra, onde nós podemos desfrutar de tudo isso, né? Agora, há sim uma tensão entre bondade de Deus e o sofrimento humano? Sim, há. Mas quando a gente olha para o ser de Deus e a nossa condição caída, sobressai muito mais a bondade, a justiça e a graça de Deus do que qualquer maldade no mundo, né? com certeza. Aí no Salmo 73 tem um ponto do versículo que Asaf, ele começa a ser esclarecido, começa a chegar um entendimento bíblico de todo aquele sofrimento a partir do momento que ele entra na casa de Deus Uhum. e ele passa a meditar sobre o fim do ímpio e a situação do justo. Então eu acho que nesse contexto eu acredito, né, melhor dizendo, que a importância da comunidade ela é fundamental, né, do culto Uhum. cristão e dessa oportunidade que a gente tem também de nos aproximar da palavra, né? E uma das coisas que as pessoas elas têm comentado muito é que nesse contexto de distanciamento social, as pessoas têm, algumas pessoas, né, têm visto como é importante estar presente na comunidade em um contexto de sofrimento, estarmos juntos, mas Aquele principalmente convívio, né? participando, né, do culto público e tendo o nosso coração alinhado no Evangelho. Então, e é muito interessante porque ele começa o salmo, né, afirmando uma verdade óbvia, mas que para ele era necessário afirmar, que é verdadeiramente é bom, Deus é bom para com Israel, né? Então ele está ali contemplando Sim, primeiro a bondade de Deus, né? E aí ele vai estar confessando a sua ignorância, por assim dizer, né? Quanto a mim, meus pés quase se desviaram e tal e tudo mais, né? E é bom que Deus, como um pastor fiel e amado que ele é, ele traz os seus de volta para aquilo que ele é, para que a sua palavra diz sobre ele, e não nos deixa ter impressões próprias a respeito do mundo, a respeito de Deus, como o mundo tem, né? Se você observar hoje aí o que está acontecendo ao redor, né? Violência no Rio de Janeiro, a morte daquele ator e tal e tudo mais, avanço do homossexualismo, as pessoas estão colocando Deus nos seus moldes, né? Ah, porque Deus é amor, o que importa é o amor. Ah, porque foi para o céu, ah, porque foi para o inferno. Então, quer colocar-se no papel de juiz, quer colocar-se no papel de salvador e tudo mais, né? Mas ali no Salmo 73, como você bem colocou, você vê o salmista falando a respeito de Deus, como Deus próprio se revela, né? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, ou seja, eu estava falando com alguém que não entendia, né? uhum, Então, para a gente olhar para o mundo, entender que de fato Deus está no controle,
nós não podemos colocar as nossas ideias e determinar, de acordo com segundo os nossos padrões, o que Deus diz ser certo e ser errado. Nós temos que nos alinhar à Escritura sobre o que Deus diz ser certo e o que ele diz ser errado. Sim, perfeitamente colocado. Muito bem, eu agradeço aí a sua participação e eu não sei, você gostaria de deixar alguma mensagem para a gente encerrar aqui o nosso podcast? Aí eu pediria para você dar aí umas palavras finais e em seguida impetrar a bênção apostólica. Bom, primeiro é muito bom estar falando aqui sobre esses assuntos, né? Esperamos assim a gente fazer mais, uma participação de mais irmãos e tudo mais, né? Mas assim, para a gente é só corroborar aquilo que já foi dito, né? Entender que Deus está no controle da pandemia, no controle do universo, do mundo como um todo, a gente precisa voltar-se para o que a Escritura diz, é, e entender, né, como disse do profeta Isaías lá, que até nos teus juízos esperamos. E muitas vezes parece que a gente olha para Isaías só aquelas passagens, né, não temas que eu estou contigo e tal e tal. Sim, Mas a gente vê a soberania de Deus ali, né, de maneira muito abundante, né? Ou seja, é aquele que se assenta sobre o globo da terra, as nações são como pó perante ele. Pode uma mãe se esquecer-se de um filho, tudo isso a partir do capítulo 40 para frente, né? Então ali Deus ele reivindica e exalta a sua soberania, que ele está no controle de todas as coisas, que desde o início ele já anuncia o fim, e ele tem um plano determinado para tudo isso, né? Então nada foge do seu controle. E Cleiton, essa soberania não nos é assustadora no sentido de nos causar medo. Ela é assustadora na sua beleza, na sua sim. graciosidade, e nos mostrar como Deus é um Deus poderoso, que cuida do seu povo, que é um guarda fiel, e que nada que acontece neste mundo está fora do seu alcance, né? E aí, basicamente, é isso. Ok. Lembrando também, né, que todas as vezes que, principalmente o apóstolo Paulo, ele traz à lume a doutrina da soberania de Deus num contexto de sofrimento, de salvação, é importante a gente perceber que ele resgata essa verdade, mas com um objetivo e uma intenção pastoral, algo que muitas vezes a gente acaba transformando numa controvérsia teológica ou ficamos no nível acadêmico de tretas e mais tretas aí, mas ele tem um objetivo pastoral e bíblico, que é justamente consolar e confortar os irmãos que estão sofrendo, um aconselhamento afirmando uma verdade gloriosa de que Deus está no controle de todas as coisas, né? Como você Ele é bem um motivo de colocou. exaltação e glorificação a Deus, né? Sim, nunca de perplexidade ou de resistência, né? Ele se Exato, né? Romanos submete. 6 explica muito bem isso, né? Ó, a profundidade das riquezas, né? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, Paulo ele está lidando com alta teologia, né, Cleiton? A doutrina Sim, da justificação, o povo de Israel e tudo mais. Mas quando ele vai partir para um culto prático, ele assim, como eu posso dizer, ele se enche de louvor e glorificação ao Cristo bendito em Deus e o seu Santo Espírito, né? exatamente. Muito bem. Quer impetrar a benção para nós, encerrarmos esse podcast? Rapaz, você quer uma bênção apostólica aqui no podcast? Então vamos lá, né? Que todos que Vamos estão lá. nos ouvindo aí sejam edificados e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, consolando sempre o nosso coração e nos conduzindo em graça. Amém. Graças a Deus. Cleiton, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Imagina, tamo junto.